Bom, então pessoal, eu finalmente consegui assistir o novo filme do Thor Ragnarok. O filme tá muito bom, realmente. Eu acredito que, como todo filme, basicamente ele vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos também negativos. Então a gente vai aqui dizer o que a gente achou do filme. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery, where I met you. Where are we? You have no idea. Hela, the goddess of death, has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won, easily. Doesn't sound right. Well, it's true. Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. I need to stop her here and now to prevent Ragnarok, the end of everything. So I'm putting together a team. Like the old days. Surprise! This will be such fun. Hello. Hi. He's a fighter. Here we go! I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again? We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. Bom, a primeira coisa assim que eu diria que não tá uma das melhores é na questão da comédia. Lógico, o filme, como mais uma vez eu repito, o filme tá bom, é um filme muito legal, ficou ótimo. Porém, na questão da comédia, eu acho que todo mundo aí que assistiu o filme deve ter percebido isso, tá um filme engraçado, assim até demais eu diria, entendeu? Basicamente o Thor, ele não é um personagem que ele é engraçado, né? Lógico, ele se torna, algumas tiradas deles assim se tornam cômicas pelo fato dele ter aquele jeito formal demais dele falar e tal, mas ele não chega a ser um personagem engraçado. E nesse novo filme dele, eles fizeram com que ele ficasse engraçado ao extremo, entendeu? Basicamente tudo, ele queria tirar uma piada, ou então até mesmo ele não fazia as piadas assim de propósito, mas no roteiro dava pra perceber que ele fazia as piadas assim, entendeu? O filme tava forçando aquela coisa engraçada. É um filme que a gente deu risadas, sim, a gente deu boas risadas, foi um filme bacana nesse quesito, mas como eu falei, não é algo que a gente estava esperando que fosse engraçado. A gente teve uma experiência bem parecida com essa, de ser cômica demais, no filme também do Guardiões da Galáxia Volume 2, né? O Guardiões da Galáxia 2, que ali o Drax estava muito engraçado também naquele filme. Então basicamente foi isso que se repetiu, né? Então bora lá agora dizer quais são os pontos do filme mesmo que a gente conseguiu assimilar, né? Bom, a primeira coisa, vamos lá. Muita gente estava achando que aí a nova joia do infinito, que era a joia da alma, ia aparecer nesse filme, né? Só que não apareceu nesse filme. Algumas pessoas chegaram até mesmo a dizer que provavelmente a chama eterna poderia ser a joia da alma, justamente pelo fato dela conseguir dar vida aos que já estão mortos e tal. Mas ela não é a joia da alma, pelo menos não apareceu isso lá no filme. Uma outra coisa também muito interessante, que eu honestamente não sabia,
Antes de eu assistir o filme, eu não procurei me informar, eu realmente queria ter uma surpresa e era uma coisa que eu não estava esperando. Era que a Hela, né, a deusa da morte, que então apareceu nesse filme, ela é filha de Odin, né, ou seja, ela é irmã do Thor. Isso daí eu não sabia quando eu descobri isso lá na hora. Foi uma surpresa pra mim, eu não esperava que ela fosse ser a filha do Odin, né? Tanto que quando ela volta pra Asgard, que ela começa a destruir uma parte lá do teto do Palácio de Odin, meio que vai começando a revelar as pinturas antigas e tal que aparece, né? Ela ao lado de Odin, conquistando vários mundos, né? Então, assim, isso foi uma surpresa pra mim. Eu não sabia que isso fosse acontecer. Lógico, como todo mundo também sabia, a Hela, ela é muito forte, né? Forte, assim, ao nível hard mesmo. Que eu diria, assim, que o Thor, na forma dele normal, ele não conseguiria jamais conseguir derrotar ela daquela forma, né? Tanto que a gente viu que uma das primeiras cenas, eu vou assim dizer, que é a cena em que o Thor joga o martelo dele em direção a ela, ela pega com uma mão e destrói com uma mão também o martelo dele. Então a gente vê o nível de força que ela tem. Agora bora lá também titulando uma das coisas que aconteceram também durante o filme, que foi a aparição do Doutor Estranho. Eu achei a aparição dele, a participação dele, né, no filme muito boa mesmo. A gente viu o quanto ele evoluiu desde o último filme, né, do Doutor Estranho, desde o último filme que ele fez. Ele evoluiu muito, deu pra ver isso. As tiradas dele também, eu diria assim que começou, né, a última cena do filme do Doutor Estranho, que foi aquela cena em que ele encontrava o Thor e tudo mais. Meio que o filme do Thor, ele meio que começou a contar aquela história que eles se encontraram a partir daquele momento, né? Tanto que ele, quando o Thor vai pra Terra com o Loki, ele tá com a mesma roupa que aparece no final do filme do Doutor Estranho. Então isso eu também achei muito bacana, até porque eu particularmente eu gosto quando os filmes são contados exatamente da onde ele parou no filme anterior. Então isso eu achei também que foi uma sacada muito boa. Agora, a Terra tem magos? Já? Pois é, eu tenho uma lista de seres e pessoas de outros reinos que podem ser uma ameaça para este mundo. O seu irmão adotivo Loki é uma dessas pessoas. Então, por que você o trouxe aqui para Nova York? É uma longa história. Família, um drama, essas coisas, mas queremos achar o meu pai. Ah, ok. Então, se eu for atrás e encontrar Odin, todos retornam para Asgard de imediato? Ah, sim, de imediato. Gostei. Deixe-me ajudá-lo. Uma outra coisa também que a gente já sabia que ia acontecer é que o Loki iria tentar atrair o Thor mais uma vez. Isso daí eu acho que é o Loki, né, cara? Se ele não tentar fazer isso, ele não vai ser o Loki. Isso daí eu achei também que a gente já tava esperando que ele fosse fazer isso. Só que uma coisa que eu achei muito bacana foi que o Thor meio que sacou isso e ele conseguiu impedir que o Loki traísse ele mais uma vez. Isso daí também, lógico que a gente não esperava que o Thor fosse ter essa sacada, né? Mas que bom que ele conseguiu. Bom, então a gente também tem uma outra coisa pra falar, que é daquela, como eu posso assim dizer, daquele novo poder, entre aspas, né? Essa nova forma que o Thor conseguiu trazer, que foi essa forma dele ficar cheio de raio, né, e tal. Isso daí era uma coisa que eu confesso que eu não esperava que ele fosse ser, que esse poder todo dele ia aparecer nesse filme. A gente sabe qual é o poder real que o Thor tinha, né? Que ele tem, na verdade. A gente sabe qual é esse poder, só que a gente não esperava que eles fossem explorar esse lado. A gente queria, lógico, mas como nem sempre os filmes saem como são nos quadrinhos, a gente não esperava que eles fossem explorar esse lado. Então isso daí foi uma coisa que eu achei muito legal, que eles deixaram bem fiel, eu posso assim dizer, né, aos quadrinhos. Então isso é um ponto muito positivo mesmo. Uma outra coisa também que a gente aproveitando em falar do poder, esse novo poder do Thor, né, a gente tem que falar do Hulk, até porque a primeira vez em que o Thor consegue se transformar naquele modo dele lá, relâmpago, não sei dizer, é exatamente quando ele enfrenta o Hulk, né, na arena de batalha. E também já puxando esse gancho aí pra falar do Hulk, cara, o Hulk também tá sensacional. Uma das coisas que eu mais gostei no filme é justamente na parte em que o Hulk começa a falar. Isso daí eu achei muito legal, porque a gente sabe que o Hulk mesmo, ele fala,
né? E basicamente os primeiros filmes do Hulk, né? Pelo menos esses filmes que tem ligação com esse universo Marvel aí, os primeiros filmes o Hulk não falava nada. A gente só viu o Hulk falar alguma coisinha ali no filme do Hulk 2, mas só. Então, nesse filme do Thor Ragnarok, o Hulk fala, cara, absurdo, entendeu? Muita coisa mesmo ele fala, ele conversa normal. E ali o temperamento dele, a gente vê que quando ele começa a falar, é um temperamento como se fosse de uma criança. Tanto que tem uma cena em que tá o Thor e o Hulk conversando, que, pô, cara, ficou muito engraçado mesmo, né? Então, isso daí foi um dos pontos também muito positivo, né? Que teve durante o filme. É lógico que nesse vídeo eu não vou falar tudo o que aconteceu no filme, até porque se você não teve a oportunidade de assistir no cinema, eu tenho certeza que você vai querer assistir em DVD. Então eu não vou contar tudo, não vou falar tudo o que aconteceu durante o filme. Mas só mesmo esses pontos que eu posso assim dizer que foram os mais importantes durante o filme. Bom, então já indo para o final do filme, né? O que aconteceu nesse final é o seguinte: o Thor, como provavelmente vocês já sabiam, até porque tem muita gente falando sobre isso no YouTube, o Thor, ele perde um olho. Bom, quem tira esse olho dele é óbvio que é a Hela. Na última luta que ele tem com ela, ele acaba perdendo o olho em um golpe que ela dá, que acerta ali em cheio o olho dele. Tanto que ela faz isso de propósito mesmo, até porque, como ela mesmo disse na cena em que ela tirou o olho dele, ela fala que pelo menos assim ele ficaria ainda mais parecido com Odin, né? E também falando dessa luta final que eles tiveram, justamente foi nessa luta em que o planeta, ou posso dizer, não sei se é um planeta, mas ali, aquele local em que fica Asgard, né, acaba sendo totalmente destruído. Isso daí é uma coisa que, pra quem acompanhou ali os primeiros filmes do Thor e tal, justamente a história completa, a gente sabe que foi uma cena assim que no mínimo foi triste de certa forma, porque foi uma coisa que aconteceu durante todo esse universo todo Marvel, né? Uma coisa que a gente sabia que existia era Asgard, né? E agora, pelo menos o local já não existe mais. Porém, como o próprio Odin falou, Asgard não é um local, não é um lugar específico, mas sim o povo. Então, aonde o povo estiver, ali sempre vai permanecer Asgard, né? E como a gente também queria muito que acontecesse, o Thor finalmente se torna rei de Asgard. Até mesmo na cena final, o Thor ele acaba tendo algumas tiradas assim bem engraçadas, como eu falei no começo. Tá um filme que tem muito humor. Eu achei isso um ponto assim, como eu posso assim dizer, como fã. Então assim, eu honestamente não gostei muito que tivesse esses lados engraçados. É lógico que eu ri porque tá muito engraçado. Porém, a gente assistindo assim, não parece que o Thor seria um cara engraçado a esse ponto, né? Isso foi uma coisa que eu achei assim que poderiam ter maneirado mais na parte do humor. Mas, no geral, o filme tá muito bom mesmo. Eu diria que tá ali uns 90%. Tá espetacular mesmo, né? E também na cena final que a gente tem, justamente na cena em que Asgard é destruída, a gente vê que Hela provavelmente foi destruída. Eu posso dizer que não é certeza, não é 100% de certeza que ela foi destruída mesmo, que conseguiram acabar com ela, mas ao que deu de entender é que isso aconteceu. Só que como ela é a deusa da morte, acredito que não teria como matar a morte, mas tudo bem. Na cena final a gente vê ali a nave onde está todo o povo de Asgard, incluindo Thor e Loki. A gente vê ali que nessa cena final aparece depois uma outra nave que, nossa cara, é o triplo, não sei dizer, é muito, muito maior do que a nave em que o povo de Asgard estava. O que dá de entender é lógico que é Thanos, o louco, né? A gente sabe que provavelmente é a nave dele e não tem outra cena que possa descrever o que aconteceu depois. A gente só vê esse final. Até mesmo nas cenas pós-crédito que tem, não tem algo relacionado do que aconteceu depois daquela cena. A gente imagina que o Thanos vai atacar a nave deles e que é óbvio que depois o Thor vai acabar indo parar no espaço, né, um pouco mais profundo, em que lá provavelmente os Guardiões da Galáxia vão encontrar
e assim vai ter essa coligação, eu posso assim dizer, entre eles dois, né? Já que o Peter Quill é da Terra e o Thor conhece muito bem a Terra, então provavelmente eles vão acabar se unindo depois desse encontro que a gente vai ter aí entre o Thor e os Guardiões da Galáxia, né? Bom, pessoal, então basicamente o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu digo, a gente não quis contar absolutamente tudo que ocorreu no filme. A gente só quis dar também a nossa opinião aqui, o que a gente acha sobre o filme, né? Se você ainda não assistiu, então eu recomendo você assistir o filme depois que ele sair em DVD. Tá muito bom mesmo, você vai gostar. Tá bom? Então as nossas redes sociais vão estar aparecendo aí na tela. Se inscrevam lá nas nossas redes sociais, a gente sempre tem algo bom lá pra tá passando aí pra vocês, tá bom? Se inscreva aqui também no nosso canal, que estamos começando ainda. A gente tem muitos planos bons pra gente poder fazer aqui no nosso canal, mas com isso a gente precisa muito da ajuda de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.